Olá, seja muito bem-vindo. O programa Trabalho Legal desta semana traz para você a Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que faz a primeira audiência pública do ciclo de debates sobre a proposta da reforma trabalhista. O Ministério do Trabalho lança a campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho. Um dos destaques desse ano é o setor de transportes terrestres. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. E um dia para lá de especial para mais um procurador aprovado no 19º concurso do Ministério Público do Trabalho. A posse ocorreu na sede da PGT em Brasília. O novo procurador diz que concretiza um sonho. Foram 4 anos de esforço e dedicação para passar no concurso do Ministério Público do Trabalho. A defesa dos direitos dos trabalhadores já faz parte da trajetória de Rogério Guimarães. Antes, ele trabalhava no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo. Eu gosto muito da matéria trabalhista, eu gosto muito do estudo da história do direito do trabalho e eu acredito muito na atuação do Ministério Público como um agente transformador da sociedade e preservação dos direitos humanos. Então, há tanto a identificação, juntar tanto a identificação com o direito do trabalho e aproximando com os direitos humanos, inevitavelmente tem a paixão pelo Ministério Público do Trabalho. E em seu discurso de posse, citou o cantor e compositor Gonzaguinha a respeito do resgate da integridade. Pela música de Gonzaguinha, guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis, guerreiros são meninos no fundo do peito. Afirmar a condição humana de um trabalhador, em última análise, é reconhecer um complexo de direitos que os são inerentes e o acompanham, independentes das adversidades políticas transitórias, da situação que estejam expostos, do local, do credo, da cor, nacionalidade ou qualquer outra característica individual. Familiares e procuradores acompanharam a posse de Rogério Guimarães. Ele é mais um dos aprovados no 19º concurso público para o cargo de Procurador do Trabalho. Em seguida, o novo procurador assinou o termo de posse e recebeu a carteira funcional das mãos do Procurador-Geral do Trabalho. Ronaldo Fleury deu as boas-vindas e alertou dizendo que ele entra no Ministério Público no momento em que os direitos trabalhistas estão ameaçados. O Procurador-Geral criticou a reforma trabalhista e a lei da terceirização e afirmou que a defesa da dignidade da pessoa humana se faz ainda mais necessária. O momento é de intensificar, é de uma atuação coordenada, uma atuação em que a gente não fique apenas com essas denúncias que chegam pequenas, que a gente haja de uma forma macro, uma forma contundente antes que o problema se apresente. O Ministério Público do Trabalho, ele tem essa característica, ele chega antes do problema e assim deve continuar. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Ângelo Fabiano, também destacou o momento difícil para os trabalhadores. Afirmou que os membros do Ministério Público precisam cada vez mais combater os retrocessos e que os novos procuradores, como Rogério Guimarães, reforçam esta tarefa. Nós vivemos um momento de intensa turbulência no cenário político, econômico e social e o Ministério Público tem um papel fundamental nessa crise. Nós temos visto aí um momento de diversos ataques aos direitos sociais, especialmente pela redução significativa de direitos trabalhistas e direitos previdenciários. E com o reforço do novo procurador, do Dr. Roger, nós temos aí um novo fôlego de um membro que acaba de ingressar na carreira, devidamente capacitado, passando por um concurso dificílimo, que vai poder atuar lá em Alta Floresta, onde ele está indo, com bastante sensibilidade, com bastante firmeza para se de fato, essa legislação que acarretará o retrocesso, se ela vier a passar, como já passou a da terceirização, os procuradores de todo o Brasil, assim como o Dr. Roger, possam tentar aplicar a lei, dando a interpretação da maneira mais suave para equilibrar as relações de trabalho. Então é importantíssimo que o quadro do Ministério Público do Trabalho se reforce a cada dia, inclusive com a criação de novas vagas, que hoje nós estamos já sem vagas, né? Mas é importante nós termos o ingresso de novos membros sempre que possível.
Depois de empossado, o novo procurador passa por curso de formação da carreira aqui em Brasília. Em seguida, ele assume o cargo no município de Alta Floresta, no norte do Mato Grosso, região que demanda forte atuação do Ministério Público do Trabalho para combater situações como escravidão e trabalho infantil. O procurador Rogério Guimarães diz que o Ministério Público tem que estar presente onde as pessoas mais precisam. Faz muita diferença, faz muita diferença. O trabalhador ele precisa do Ministério Público, ele precisa da atuação do Estado perante para a preservação dos seus direitos fundamentais, direitos básicos da pessoa. E trabalhador, não se pode esquecer, trabalhador é uma pessoa em exercício e faz muita diferença, sim. E pretendo colaborar com isso, né? E você vai ver depois do intervalo. Contra a reforma trabalhista e da Previdência, trabalhadores entram em greve para protestar pelos seus direitos. Mas isso pode trazer represálias? A resposta vem depois do intervalo. Trabalho legal de volta e o direito à greve está garantido na Constituição. Só que com a tramitação de reformas como a da Previdência e a trabalhista no Congresso Nacional, inúmeras categorias têm se manifestado, fazendo inclusive paralisações pelo país. Mas muitos empregados que até gostariam de participar dos protestos mostrando a sua indignação, têm medo de represálias, como demissões até por justa causa. Manuel usa o metrô todos os dias para ir e voltar do trabalho, mas quando acontece greve dos metroviários, aí fica mais difícil ainda. O jeito é encarar os vagões lotados nos poucos trens que permanecem circulando durante a paralisação. Quando fica muita gente, o metrô anda mais devagar, né? E muito lotado, é difícil. Tem que trabalhar, chegar atrasado, aí você perde o dia. Aí tem que se espremer, o pessoal ainda reclama. Já o Gilson depende de ônibus para se deslocar. Quando a categoria cruza os braços, ele se vê obrigado a utilizar o transporte pirata e não gosta nada dessa opção. Eles cobram mais caro na greve, é sempre lotado, só sai quando lota mesmo. E não é bom, não é legal. E no caso de acidente, de qualquer coisa, você está sem amparo, né? A greve pode não agradar a muita gente, ainda mais quando atinge serviços essenciais, como transporte público, segurança, saúde e bancos. Mas é um direito garantido a todos os trabalhadores pela Lei 7.783, de 1989, para reivindicar, por exemplo, aumento salarial ou melhores condições em suas atividades. Segundo a legislação, a greve só começa quando as negociações entre sindicatos e patrões não chegam a um acordo. A população deve ser comunicada previamente sobre a paralisação. Os serviços não essenciais devem ser avisados com 48 horas de antecedência e os essenciais com 72 horas. E esses não podem parar totalmente. A lei não estabelece o percentual mínimo que deve ser mantido desses serviços durante a greve. Cabe acordo entre sindicatos e patrões ou a Justiça do Trabalho determinar o quantitativo que deve permanecer trabalhando. Este representante da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, diz que a instituição já recebeu inúmeras denúncias de empregados que foram demitidos por justa causa só porque aderiram a greves. Já aconteceu vários casos, de inclusive greve, depois são demissão por justa causa, ou são punidos. E muitas vezes uma greve que se encerrou, ela inicia novamente para poder, tem dois instrumentos, faz a greve novamente para garantir aquelas pessoas que foram demitidas. Depois tu faz um acordo que então, consegue inclusive uma estabilidade por um período nesse sentido. Inclusive tem casos de greve que tu garante estabilidade em um período, depois que passou aquela estabilidade, ele demite a metade daquele pessoal que estava em greve. Esse especialista explica quais são os motivos que tornam uma paralisação ilegítima e a possibilidade de levar à demissão por justa causa. A greve é um direito legal, constitucional, mas ele tem um limite.
Então, a partir do momento que se extrapola esse limite, estão quebrando a empresa, não deixando ninguém entrar ou ninguém sair, ou a própria Justiça do Trabalho também considerando que não avisaram com a antecedência que a lei determina, não mantiveram uma atividade mínima para a atividade com relação à sociedade, a Justiça do Trabalho a considera de uma forma ilegítima. Nesse caso, o empregador pode sim demitir, inclusive por justa causa, e contratar outras pessoas para aquele trabalho. A lei também determina que os dias não trabalhados durante a paralisação podem ser descontados do salário. O desconto da greve é a regra, porque a greve ela é uma suspensão do contrato de trabalho. Então, não trabalhou, o empregador desde o primeiro dia não é obrigado a pagar aqueles dias. Então, isso é o que diz a lei. Agora, havendo uma negociação coletiva com relação a esses dias não trabalhados, pode haver a compensação dos dias e o devido pagamento. Ou ainda, a própria Justiça do Trabalho pode determinar a conversão da suspensão, onde não há pagamento, para a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, ela entendeu que aquele período de greve foi uma interrupção do contrato de trabalho e, nesse caso, o empregador ele fica obrigado a pagar os dias. No Congresso Nacional, tramitam propostas de reformas que, para os trabalhadores, são temas polêmicos e delicados. Inúmeras manifestações contra essas reformas são organizadas pelo país por centrais sindicais, mobilizando centenas de pessoas. Muitas chegam a faltar ao trabalho para participar desses protestos. Valer defende que a participação da sociedade nessas manifestações é uma forma legítima de lutar por direitos. Vai ser muito ruim para a classe trabalhadora. Essa reforma trabalhista, ela vai prejudicar muito a negociação coletiva, vai tirar direitos muito consagrados em muita luta. Quantas pessoas tombaram para conseguir esse direito? Então, com certeza, está consagrado o direito legítimo, eles são questões fundamentais de todos os trabalhadores, a dignidade humana, a questão da negociação, isso é fundamental. Então ali é uma questão geral, é questões gerais de todos os direitos dos trabalhadores, não é uma questão específica, é uma questão geral. Por isso que é uma greve geral, que ela vai atingir todos os trabalhadores, de todos os segmentos. De acordo com a Constituição, todos têm direito à livre manifestação, mas é preciso ficar atento para não confundir paralisação por greve com a falta ao trabalho para participar dessas manifestações. A greve ela tem um único objetivo voltado à melhoria nas condições de trabalho. Então, não obstante você também ter o direito à manifestação na Constituição, ele não está pautado nas condições de trabalho. Pode até ter uma greve, por exemplo, como atualmente nós estamos falando, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, mas isso não é greve. Então, uma vez que o trabalhador ele deixa de comparecer ao seu posto de trabalho para essas manifestações, exercer esse direito legítimo constitucional, de protestar, de se manifestar, mas não tendo vinculação com o seu contrato de trabalho e não sendo de forma coletiva, poderá ser descontado. O mestre em Direito explica que, em casos específicos, algumas faltas ao serviço podem acarretar demissão por justa causa. Para se configurar uma justa causa, deve estar nos elementos do rol do artigo 482. Então, tem que ser ali um mau procedimento, uma insubordinação. Então, deve-se configurar realmente uma quebra de confiança. Uma falta daria justa causa? Depende. Se isso for um médico plantonista, se for um vigilante. Então, se for uma atividade em que aquela falta cause a quebra da confiança do empregador, um único ato pode gerar a justa causa. Os trabalhadores que se sentirem lesados por aderirem a greves ou manifestações devem reivindicar seus direitos. A gente faz um processo de negociação com a empresa, se a empresa não voltar atrás, a gente faz, inclusive várias vezes é feito greve para que aquilo seja restabelecido, para que o funcionário não seja punido, para que seja reintegrado aos postos de trabalho as pessoas que foram demitidas decorrentes da greve. Denunciamos para o Ministério Público, entramos com a ação da Justiça, entramos com mandato de segurança, tudo que é possível fazer a gente faz. A própria lei menciona o Ministério Público do Trabalho como o órgão que vai desde uma mediação das partes conflituosas até como a parte competente para propor o chamado dissídio de greve junto à Justiça do Trabalho. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado analisou em um ciclo de debates pontos polêmicos da reforma trabalhista.
As discussões giraram em torno de temas como representação sindical, contrato temporário de trabalho e os acordos coletivos entre patrões e empregados. O encontro reuniu senadores da base do governo e da oposição, representantes do Ministério Público do Trabalho, de entidades e sindicatos. A senadora Marta Suplicy presidiu a mesa de debate. O que vale hoje, o que eu já pontuei no início da minha fala, é que a legislação trabalhista tem que estabelecer condições acima do que a lei prevê. A proposta que está sendo encaminhada é que isso, enfim, a negociação coletiva possa ter força de lei, mesmo que determinadas condições que forem estabelecidas sejam abaixo do que a lei estabelece seus limites. Os presentes discutiram estratégias para tentar evitar a aprovação do projeto nos termos em que foi apresentado e debateram o tema sobreposição do negociado sobre o legislado. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, não é contra a modernização da legislação trabalhista, né? Isso depende muito do conteúdo que é dado a essas propostas. Do nosso ponto de vista, o negociado sobre o legislado, da forma como está sendo tratado, não oferece nenhuma perspectiva de adequar as relações de trabalho, o que precisa, na verdade, ser adequado a essas novas tecnologias que estão impactando o dia a dia dos trabalhadores. Do nosso ponto de vista, há muito mais prejuízos, inclusive violação da Constituição, do que qualquer outra coisa. Para a representante da Central Única dos Trabalhadores, Maria das Graças Costa, o governo precisa negociar com os trabalhadores. Ela afirmou que a reforma trabalhista não vai gerar emprego, porque está retirando o direito dos trabalhadores. Essa audiência pública aqui no Senado é interessante, porque ela se antecipa a um tema que vai chegar aqui na casa. Hoje o relatório foi apresentado pelo deputado Rogério Marinho, teve alterações substanciais, que a gente já estava debatendo, mas é um negociado sobre o legislado, que foi objeto do debate hoje, inevitavelmente vai estar no projeto e vai voltar aqui para casa. Então é um primeiro momento, um pontapé inicial, e eu espero que renda frutos futuramente para o amadurecimento dessa questão, para que eventual aprovação de qualquer proposta nesse sentido não cause prejuízo aos trabalhadores. E você vai ver no próximo bloco. Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, lançada pelo Ministério do Trabalho, destaca que o setor de transportes terrestres ocupa o primeiro lugar em quantidade de óbitos e o segundo lugar em incapacitações permanentes. Fique ligado, voltamos em 1 minuto. O Ministério do Trabalho lançou a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CAMPAT. O objetivo é sensibilizar a sociedade para a importância do desenvolvimento de uma cultura de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. A CAMPAT faz parte do Abril Verde, de iniciativa do MPT, e é um conjunto de ações para dar visibilidade ao tema da segurança e saúde no trabalho. Após o lançamento oficial do Abril Verde pelo MPT, agora foi a vez do Ministério do Trabalho apresentar a CAMPAT 2017. A Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho tem como tema principal conhecer para prevenir. E conhecer o atual cenário não é nada animador. O Brasil registra 710 mil acidentes de trabalho por ano. A estatística é alarmante também quando analisado o custo financeiro. A estimativa é de 200 bilhões de reais todos os anos. Segundo a estimativa da OIT, é 4% do PIB que nós perdemos e que poderiam ser evitados com ações de prevenção e com efetivo engajamento da sociedade em geral na prevenção dos acidentes e doenças. Para evitar este panorama, o Ministério do Trabalho tem 36 normas regulamentadoras que visam um melhor e mais seguro ambiente trabalhista. E para garantir o cumprimento dessas normas, é necessário o respaldo da atuação de auditores fiscais do trabalho. Esses números são o retrato da falta de fiscalização. Não há fiscalização sem fiscais. Nós hoje temos
o menor número de auditores fiscais do trabalho dos últimos 20 anos. Segundo dados do IPEA, com base nos estudos da OIT, para a população economicamente ativa do Brasil, nós deveríamos ter 8.000 auditores. Veja o tamanho da defasagem. 62% dos transportes de carga são concentrados em rodovias. E isso contribui para que locais como este aqui liderem o ranking de acidentes de trabalho no Brasil. O setor ocupa também o primeiro lugar no número de mortes em serviço e o segundo em incapacidades permanentes. Um dos primeiros passos, ou talvez o primeiro passo, para que possamos melhorar algo que está errado, é reconhecer o erro. Não devemos esconder os números, não devemos nos envergonhar dos números. Ao contrário, devemos refletir o porquê de números tão elevados. Ao todo, são 2.800 mortes e mais de 1.500 incapacitados permanentes todos os anos. Algumas atividades afetam não só o corpo, mas também a saúde mental do trabalhador. Não são acidentes de trabalho no sentido de um fato ocorrido, mas são acidentes de ação continuada, porque aquele trabalhador exposto àquela determinada questão, ele vai ter depois um agravo de saúde, né, e que talvez mais grave e de consequências mais permanentes do que um acidente de trabalho em si propriamente dito. A campanha tem como objetivo conscientizar empresas e empregados, além de ampliar a fiscalização nos ambientes de trabalho em todo o país. A campanha tem o objetivo de despertar uma consciência educativa para promover um novo comportamento, tanto do empregador como do próprio trabalhador e a sociedade como um todo, que tem o objetivo justamente de reduzir esses números, para que os números que são elementos que proporcionam a ocorrência dos acidentes, como também muitas vezes afeta de uma forma indireta e que leva o trabalhador a ficar doente, dada a sua exposição, é fundamental. A campanha tem esse objetivo. 28 de abril é o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. Desde 2003, a OIT usa essa data para refletir uma luta diária em todo o mundo. E que nós possamos assegurar que o trabalhador voltará para casa da mesma forma que saiu, saudável e principalmente vivo. Temos que cuidar dos nossos trabalhadores da mesma forma que temos que cuidar da nossa juventude, que serão os trabalhadores de amanhã. E para dar mais força à campanha Chega de Trabalho Infantil, o MPT adesivou o prédio da sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília. Quem obriga a criança a vender no farol? Hashtag neles. Pôs criança para trabalhar no campo? Hashtag neles. Criança ajudando no comércio? Hashtag neles. O trabalho infantil é uma violência contra o futuro das nossas crianças. Mostre que você é contra esta prática que atinge milhões de meninos e meninas em nosso país. Poste sua foto ou vídeo com esse gesto nas redes sociais. Com a hashtag Chega de Trabalho Infantil. Essa é a nossa bandeira. Participe. Trabalho infantil? Hashtag nele. Esta edição vai ficando por aqui, mas lembrando que a sua participação é sempre muito importante. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso e-mail. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse o nosso portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau!